Olá, pessoal, bom dia! Começando essa segunda-feira já com uma live muito legal, falando sobre um tema muito especial, que é se o seu software de professor está desatualizado. Vamos conversar sobre isso um pouquinho hoje. Bem-vindos, pessoal, tô vendo vocês chegando. Olá, oi Mariana, Andresa, Gustavo, bem-vindos. Fer, oi pessoal, oi Carol. Bastante gente que eu tô reconhecendo o nome dos grupos. Isso é muito legal. Oi, Dan. Bom dia, Fer. Bom dia, Wagner. Oi, Ari. Oi, Mônica. Bom dia, bom dia. Então, olha só, gente. O tema de hoje é se o seu software de professor está desatualizado. É uma coisa que eu tava pensando esses dias, numa daquelas coisas mundanas da gente, sabe? Quando você liga o computador e aparece aquela janelinha, assim, de atualização de software. E você faz aquela cara de... ai, sério, agora? Né? Então, acabou me dando uma ideia e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Muito legal o pessoal chegando. Oi, Lavínia. Oi, Jazz. E olha só que bacana, vários desses nomes aqui tô reconhecendo lá dos grupos do WhatsApp. Se você está se perguntando que grupos são esses, os grupos do workshop, que vai acontecer semana que vem, na segunda-feira, o workshop Class Design 101. Vai ser um workshop gratuito em inglês e a gente vai falar sobre os princípios de preparação de aula. Tudo que você precisa e o que você não precisa para você criar experiências de aprendizado, não só aulas, né? Vamos além. Mas vamos voltar um pouquinho aqui e falar sobre esse lance de software. O que tem a ver software com dar aula, com ser professor. Então vamos lá. Sabe quando... Oi, Léo. Sabe quando você liga o computador e às vezes você tá com pressa. Você liga o computador justamente porque você tem que fazer uma coisa rápida, você tem que trabalhar, você tem que fazer uma coisa, já tá atrasado. E você, logo aparece aquela pipoca, aquela janelinha lá de atualização de software. E você ignora. Não sei, me conta aqui nos comentários se você faz isso, porque eu faço. Eu vejo lá a janelinha de atualização de software disponível, clica aqui para atualizar agora, e daí você tem a opção de mais tarde, né? E via de regra a gente clica lá no mais tarde. Me conta se você é daqueles que clica na hora, porque às vezes eu até clico na hora, se eu tenho tempo, assim, mas a vida acontece, né? A gente tá na correria, a gente tá enfim, tem coisa pra fazer, né? A gente não liga o computador pra ficar olhando pra ele, a gente liga o computador pra trabalhar, né? A Liz falando que faz isso direto. E o que acontece? Passa um dia, passa outro dia, a gente de novo liga o computador no dia seguinte e tem lá só o software de atualizar o software, esqueci de fazer, tinha pensado em fazer de noite, na hora que eu ia desligar o computador, esqueci de fazer, fica pra amanhã. E assim vai, passa dias, às vezes passa semanas, e a questão é que o computador continua funcionando. Então tudo bem, né? A gente continua sem atualizar. Porque se tudo tá funcionando como sempre funcionou, nem parece que precisa de atualização, por que eu vou perder tempo fazendo isso? Mas daí vem a pergunta, né? Lili, por que você tá falando de atualização de software, né? O que tem a ver com ser professor? O que tem a ver com preparar a aula? Então vamos pensar assim, ó. Software nada mais é do que um programa, tá? É um código que é programado e que rege as nossas respostas, o modo como a gente faz as coisas, as nossas rotinas. Pensa que é o sistema onde a nossa vida roda, nossos dias, as nossas aulas, a nossa preparação de aula, tudo roda ali nesse sistema, tá? E assim como um sistema de computador, isso não brotou na gente, isso foi programado. Esse código foi programado na gente, tá? Vou te dar um exemplo bem simples assim do nosso dia a dia. Todo mundo toma banho, né? Você é daqueles que começa lavando a cabeça ou lavando o corpo? Porque assim, quando você toma banho, você tem uma rotina, não é? Você tem um roteiro aí que você segue. E isso não veio do nada. Isso provavelmente veio lá de trás, quando teus pais te ajudavam a tomar banho, ou quando você aprendeu, né? Quando você começou a tomar banho sozinho. Foi o código que foi programado lá atrás. Tá? Então, isso foi como mostraram pra você que deve ser feito, ou foi como disseram pra você que deve ser feito. Vocês estão entendendo que o sistema onde a gente faz as coisas, o modo como a gente faz as coisas, vem dessa programação de como a gente viu ser feito, como a gente ouviu ser feito, ou como
disseram pra gente que deveria ser feito. E a gente acaba fazendo. Você pensa, quando você está tomando banho, se você, agora eu vou lavar o cabelo, agora eu vou lavar... Não, você simplesmente faz. E é assim que a gente funciona, certo? Agora, uma característica de pessoas de sucesso, de modo geral, tá? É que elas aceitam atualizações de software. E o que isso significa? Pensa nos grandes, nos inovadores, Jobs, Gates, e pensa nas pessoas comuns também, profissionais de sucesso, pais de sucesso, pessoas de sucesso, professores de sucesso. O que essas pessoas têm em comum é que elas entenderam que as nossas mentes, as nossas vidas, a nossa rotina, tudo efetivamente na nossa vida, né? Então pensando especificamente como professores, tá? O modo como a gente dá aula, o modo como a gente prepara as aulas, isso é uma base de código, tá? E esse código de vida, esse código de professor, como qualquer outro, foi programado, foi assimilado e acaba ficando estagnado com o tempo. Assim como o sistema de um computador, que é baseado em códigos, é baseado em programação, precisa ser atualizado, começa a ficar estagnado, começa a dar bug, os nossos códigos também. Tá? E isso significa que os nossos códigos também requerem atualizações, requerem redefinições e avaliações, se eles ainda são válidos, se não são, da onde eles vieram, certo? E pensa assim, é muito mais fácil você atualizar um código recente, tá? Pensando nas nossas vidas, assim, um código recente que não foi profundamente incorporado pela gente ainda, é muito mais fácil você atualizar um código desses do que um código antigo, que levou anos para se enraizar, não é? Lembra da história do banho? Se eu falar agora para você, para trocar, né, dá aquele, opa, não, calma, né, já lavei, você nem lembra, né, se você geralmente começa pela cabeça e depois pro corpo, e eu falar pra você inverter, vai chegar uma hora que você não vai saber, você vai ficar com aquela cara de, e gente, já fiz isso, não fiz isso, dá um tilt, certo? Porque já está muito enraizado na gente, a gente usa ele todo dia, a gente nem pensa, é aquele código já que você nem tem que pensar nele pra você lembrar que ele existe ou pra você cumprir ele, né? E foi com isso que eu comecei a pensar sobre as regras básicas que a gente incorporou como professor. E não veio do nada, né? A gente aprendeu isso quando a gente começou na profissão. Pensa nas coisas que você faz hoje, que vem lá de trás, naquele primeiro treinamento que você teve, de repente, numa escola, assim. Eu lembro do meu primeiro treinamento, sabe? Era um manualzinho daqueles encadernadinhos, assim, com aquela capa transparente, sabe? E basicamente o que ele dizia era assim, ó, você vai toda aula, você checa a homework, e daí você abre o livro, e daí você faz... É o código, né? É o código que você está sendo programado para você conseguir trabalhar, né? Para você conseguir funcionar de uma forma mais eficiente. Então, lá o código que lá de trás, quando você começou na profissão, cada coordenador pelo qual você passou, colega de trabalho na sala dos professores, quando você fala assim, ai, nossa, eu tô com aquele aluno, não sei mais o que fazer, e alguém fala, você experimentou fazer isso? Ó, você tá pegando e processando aquilo. Funcionou? O que você vai fazer na próxima vez que você tiver essa situação? Vai aplicar esse mesmo código de novo, certo? E de novo, e de novo, e de novo. Então, o nosso código, quem somos como professores, quem somos como preparadores de aula, tudo isso vem de um histórico, certo? E assim como um código de computador tem esse histórico lá de trás e volta e meia precisa de uma atualização, a gente também tem que repensar todo esse trajeto que a gente fez como professor para chegar até aqui e ver se não tem alguma coisa ali que precisa ser atualizada, certo? Então, assim, sabe quando a gente precisa fazer aquela limpeza de cache no computador, quando a gente precisa... a gente às vezes nem entende o que é uma atualização de sistema. Não é? Você sabe que quando o sistema pede uma atualização e fala, tal coisa foi corrigida, tal coisa foi melhorada, a gente nem lê. A gente só sabe, pensa e, bom,
tá atualizado, tá rodando melhor. Não é esse o princípio? E muitas dessas regras, voltando pra gente, assim, muitas das regras do software de professor que a gente tem, elas são culturalmente arraigadas, se você parar pra pensar, né? O que isso significa? Que elas foram repetidas de novo e de novo e de novo e transmitidas de um professor para o outro, né? Sem levar em consideração a sua precisão, a sua relevância, a constância da sua relevância, né? Ou a sua qualidade. Então, muitas dessas regras, elas são repetidas por todos os professores, né? Tipo, sem levar em conta como elas afetam as nossas aulas ou a qualidade dos resultados que elas dão. Tá fazendo sentido, assim, essa comparação do software do computador com o software de professor? Me conta aqui nos comentários se esse paralelo tá fazendo sentido para vocês. Porque o que a gente não percebe é o que acontece quando a gente não atualiza o sistema. Tá? Lembra aquela história do computador continua funcionando? Vou dar vou contar uma história aqui pra vocês desse patinho aqui, ó. Eu trouxe esse patinho pra mostrar pra vocês. A história do patinho é a seguinte. O nome desse patinho é Edwin, tá? E ele foi feito por uma startup. Quando meu filho nasceu, assim, ele tava bombando, né? Que era o seguinte, ele é tudo, né? Ele é fofinho, assim, ele toca as musiquinhas, ele tem o white noise, sabe? Aquelas coisinhas pra criança. Tem luz noturna, bem, assim, suave, fica uma gracinha. E ele toca, então, ele também funciona como um USB, você consegue transmitir música. E ele tem um aplicativo no celular que o Edwin conta histórias, e daí na história você fala, o Edwin balançou o rabinho, daí a criança tem que fazer assim, e daí o patinho na história balança o rabinho também. O Edwin pulou, daí a criança faz assim, o Edwin levantou voo, daí a criança faz assim, e daí no aplicativo o Edwin também, o desenho do Edwin também pula. Era uma graça, tá? Era uma fofura. Só que o que aconteceu? Eles faliram. Só que se você abrir hoje, a gente tem um celular velho aqui que a gente usou por muito tempo para controlar o Edwin. A gente não usa mais o Edwin, mas né, ele ainda funciona. E se você pegar esse celular antigo que a gente tem, o aplicativo do Edwin tá lá, rodando. Se eu mexer o Edwin vai mexer lá no aplicativo. Ele continua funcionando perfeitamente. Se eu nunca tivesse mudado de celular, se eu nunca tivesse feito um upgrade de sistema, eu não teria descoberto que aquele programa não roda mais em lugar nenhum, ele não existe nem para você baixar mais. A empresa faliu. Por que eu tô contando a história do Edwin? Porque quando a gente está no sistema antigo e tudo em teoria funciona, a gente nem para pensar se ele ainda é válido. A gente nem para pensar se a empresa faliu. A gente nem para pensar se os códigos, se a programação mudou. E por quê? Porque se a gente tá lá no nosso mundinho e tá tudo funcionando, tá tudo funcionando. Só que o que a gente não percebe é que um computador ou um software que tá desatualizado, ele tem muitos mais bugs. Ele volta e meia, falha, dá aquele crash, né? A tela fica toda preta, fica azul, não funciona, você não tem como atualizar ele. Ele demora mais. Ele é mais lento. Isso é o que a gente não percebe quando a gente está lá no aquário. Quando a gente está lá dentro daquele sistema antigo e nem sabe que tem uma coisa diferente. O Edwin continua funcionando, só que só no sistema antigo. Ele não existe mais para o novo. A empresa nem existe mais. Então, olha só. De todos os códigos que a gente recebe quando a gente vira professor, né? Quando você começa a dar aula, quando você escuta as pessoas até falarem da profissão, quando você é criança e você fala, quero ser professor, ou quando você conta para tua família assim, eu comecei a dar aula. Toda a crença, né? Então o código sobre o que é o professor mais nocivo de todos é que existe um jeito certo de fazer, e o jeito certo é assim porque é assim que sempre foi feito. Cara, professor é a única profissão no mundo, que tem essa crença. Por que você faz as coisas desse jeito? Porque é assim que sempre foi feito. Porque é assim que eu aprendi. Pensa
pensa bem, cara, se médico pensasse assim, a gente tava até hoje usando mercúrio cromo. Quem lembra de mercúrio cromo? Conta aqui nos comentários. Você lembra daquela coisa vermelha, super tóxica, que ardia igual, assim, você tava esfolado sendo jogado vinagre em cima de você, praticamente. Você lembra do mercúrio cromo? Então, já pensou se médico pensasse assim? Pensasse que tem que fazer desse jeito porque é assim que sempre foi feito? Essa semana eu vi uma propaganda de um xarope que existia, e o xarope se chamava One Night Syrup. E a piada era que, assim, hoje em dia, né, a piada é que é One Night Syrup, porque esse é o tempo que você vai viver depois de tomar esse xarope. Né? Porque olha o que tinha no xarope. Tinha clorofórmio, álcool, morfina e cannabis. Isso era dado para criança. Qualquer pessoa com tosse tomava isso. Você já imaginou se médico continuasse com a mentalidade de que eu faço assim porque é assim que tem que ser. Porque é assim que eu aprendi, porque é assim que foi comigo, porque é assim que tem que ser feito, e é assim que tem que ser feito, porque é assim que sempre foi feito. Você já imaginou se médico pensasse assim? Já imaginou se dentista pensasse assim? A gente já estava até hoje com obturação de metal na boca. Nenhuma profissão do mundo pergunta para um historiador, aí que você vai ouvir mesmo, né? Se você perguntar para um historiador, se só porque foi feito assim é assim que tem que ser. Professor, por algum motivo, tem esse chip instalado na cabeça. Tem essa programação, esse código que diz que só porque é assim que sempre foi feito, é assim que tem que ser. Você já parou para pensar nisso? Por que é que o professor tem essa mentalidade? E vai além. Começa a pensar em outras profissões. Você acha que marceneiro continua usando as mesmas ferramentas que usava? Olha a teacher Karine, aparelho ortodôntico mudou demais. Com certeza, já imaginou? Imagina você chegando num dentista e falando assim, eu quero... Não, eu uso anestesia de 40 anos atrás, eu uso o mesmo protocolo que usaram em mim, porque é assim que tem que ser. É o que sempre foi feito, ora bolas. Ninguém é tão contra a atualização de software quanto o professor. E isso não vem de vocês, isso não vem da gente. O professor é muito certinho, exatamente. O professor tem aquela coisa assim, de quem põe ordem na casa é você. Os alunos são tudo louco, os alunos são tudo rebeldes, eles não sabem o que fazer. Quem tem que pôr ordem no galinheiro é o professor. E daí a gente vira tudo assim, mesmo os mais louquinhos tem isso ainda, né? De, eu tenho que organizar esse negócio aqui. Então eu tenho que fazer tudo acontecer do jeito certo. Eu tenho que fazer tudo do jeito que fazia. E mesmo aqueles que são mais, né? Todo mundo já trabalhou com aqueles professores mais doidinhos, né? Mesmo eles, no final da história, são quadradinhos também. Só a professora acha que o sistema operacional, o código, o software de 40 anos atrás ainda é válido. Para pensar nisso um pouquinho, e assim, e quando você não atualiza, de novo, aquela questão, quando você não atualiza, você nem se toca que a empresa já faliu, você tá lá. E ainda vende assim, né, estude em 2023 com o valor de 2020, como se fosse a mesma aula por 3 anos, exatamente. Eu vou pegar o material aqui que eu tô dando faz 10 anos, do jeito que eu tô dando faz 10 anos. Freio de cavalo, eu lembro daqueles aparelhos que chamavam de freio de cavalo. Ainda bem que as coisas evoluem, é isso aí, gente. Olha ali a Clau falando, ainda bem que as coisas evoluem. Só que daí quando a gente pensa em ser professor, vamos evoluir. Não, não é assim, não. Daí não vai passar no vestibular. Já ouviu essa? Você não pode aprender diferente, porque se aprender diferente, daí você não passa no vestibular. E passar no vestibular é só o que importa? Ou é aprender? Mas isso é papo para uma outra história, para uma outra live, né, gente? Então, olha só. Códigos nocivos que professores têm. O código de o que o professor faz? O professor ensina. Qual que é o teu trabalho? Você é professor? O teu trabalho é ensinar, tá? Você é quem ensina, você é quem traz o conhecimento para o seu aluno. Aquele pobre vaso vazio, sem conhecimento. Você é o ser superior que vai encher aquele vaso de conhecimento. Sabe qual que é o resultado desse código? O resultado desse código é que o professor tem que saber tudo. É que o professor não pode errar, não pode dizer que não sabe. Deixa eu só ver ali que, a Ali falou uma coisa legal, a mãe dela dava aula de matemática até 2006 e ela não conseguiria dar aulas de hoje por todas as mudanças que aconteceram em sala de aula. Olha isso. Sim, exatamente. O sistema educacional
Se você quer ser doidinha, você é demitida. Só que o que é ser doidinha? Você tá lá fazendo festa, fazendo rave com os alunos na sala? Garanto que não. Mas você não tá seguindo o software, o DOS, o MS-DOS, que algumas escolas ainda rodam, não é? Então, olha só, esse software, um dos códigos que a gente tem embutido na gente, que é muito difícil quebrar, é que o teu trabalho é ensinar, o teu trabalho é passar conhecimento. E daí o que acontece? Como dói pra gente falar? Não sei a resposta. Teacher, como é que fala isso? Como dói pra gente dizer não sei? E por que dói tanto? Por que a gente consegue dizer não sei em todas as outras situações da vida, só que chega na sala de aula e esse sofrimento dizer que você não sabe uma coisa? Por quê? Por causa desse código que tá na nossa cabeça, e esse é cultural, tá? Esse vem lá dos primórdios, com todos os professores, os coordenadores, e um professor passando pro outro, quase aquela coisa... né, olha, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. É assim, meu filho, é assim, minha filha, meu jovem professor. Você tem que saber tudo, você não pode não saber. Gente, que corrente é essa, né? Então, o código de que nós somos quem ensina e quem traz conhecimento e quem detém o conhecimento, qual que é a consequência negativa desse código? A gente tem que saber tudo. A gente não pode dizer que não sabe. A gente acredita que é uma coisa... Porque essa é ruim pra gente, né? Dizer que a gente não sabe é um aspecto nocivo desse código pra gente. Quer ver um aspecto negativo desse código pros alunos? A gente acha que eles não sabem nada. A gente acha que eles não são capazes. A gente acha que sem o conhecimento, se eu não der conteúdo pra essa pobre alma, ela não consegue funcionar. Que arrogância, não é? Já parou para pensar nisso? A minha responsabilidade é encher esse aluno de conhecimento. Olha só que nocivo para o aluno. O aluno senta lá e você já está tratando ele com condescendência, né? Exatamente, insanidade é querer os mesmos querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. A gente não vai ter uma educação diferente se a gente continuar tendo o mesmo tipo de professor. A gente não vai ter uma educação diferente se a gente continuar tendo o mesmo tipo de escola e de aluno. Não é só a gente que tem que fazer um update de software, não. Mas o aluno precisa da nossa ajuda, precisa do ambiente correto, um ambiente que auxilie isso, que crie condições para que isso aconteça. Tá? Porque se ele vier sozinho num sistema tradicional, vocês sabem que não vai dar certo, né? Código seguinte, que é muito nocivo para um código de professor que a gente tem o chip na cabeça, né? E que é muito, muito nocivo. Como que o professor... Então, se o nosso... Ligado com o primeiro, né? Se o nosso trabalho é passar conhecimento... Então, ok, sou professora, meu trabalho é ensinar. Então, eu vou lá ensinar. Vou entrar na sala e vou passar conhecimento. E como que você passa conhecimento? Falando e dando material. Certo? Qual que é o resultado disso? O aluno faz o quê? Escuta. Aluno tem que ficar quieto. Tem que estar comportado. O aluno faz o material, o aluno repete, o aluno preenche lacuna e o aluno memoriza. Tá? Isso é como a gente aprendeu. E isso é fruto do quê? É fruto dessa crença, desse código que precisa ser atualizado, desse software, né, que a gente precisa atualizar, de que o nosso trabalho é passar conhecimento, falando ou entregando material. Ok? Olha a ramificação. A ramificação dessa crença é que o aluno é passivo. O aluno senta na cadeira e espera ser ensinado. Você já teve aluno assim? Que senta na cadeira e fala, me ensine? E se ele não aprende, a culpa é de quem? Sua. Porque quem que está ativo aqui na situação? É você. Então, obviamente, você fez ou deixou de fazer alguma coisa. Estão vendo que esse tipo de pensamento tem ramificações? Então, vamos continuar aqui, porque tem mais um código pra gente atualizar. Tem mais um software pra gente atualizar aqui. Quando você acredita que é assim que o aluno aprende, o que você espera do aluno? Você espera que ele tenha essa atitude. Qualquer aluno que não se conforme com isso é um mau aluno. Certo? Se você tá no eProf, tem um módulo inteiro sobre educação 4.0 que fala justamente sobre isso, né? Porque a educação mudou,
mesmo mudou assim em grandes passos em algumas coisas e pequenos passos em outras, né? Se a gente pensar nas escolas de modo geral, mas para quem está no eProf e não assistiu, corre lá que tem esse módulo inteirinho com várias aulas sobre educação 4.0, que não é a educação que a gente teve educação 2.0, então olha só a atualização já rolando ali, né? Outro código muito nocivo, então outro software aqui pra gente adaptar, pra gente atualizar. Material, então ok, conectando com aquele outro código que a gente já falou, né? Se o professor ensina falando ou dando material, então o próximo código ali de software é que material, quem sabe, é quem faz. Professor só entrega. Certo? Quais são as consequências desse software instalado? Você tem uma dependência enorme de material. Porque sem material você não acredita de verdade que você tem o que ensinar. Você não sabe nem como começar. Sem material não tem como dar aula, porque eu sou simplesmente o entregador desse material, porque eu não sei fazer. Quem sabe fazer, quem tem que fazer. Eles sabem mais do que eu. Eles não conhecem meus alunos, não conhecem minha realidade, não conhecem meu nicho, mas eles sabem melhor do que eu. Sem eles, sem esse material pronto, eu não sei o que fazer. A dependência aparece. E outro software que daí precisa ser atualizado, que é conectado com esse, material que existe, tá certo. Então, se eu for fazer o meu, então ok, não, eu acho que eu consigo fazer uma coisa mais personalizada. Eu entendo melhor o que o meu aluno precisa, então eu conheço melhor ele, eu vou desenvolver meu próprio material. Software que tá na gente aqui, que precisa ser atualizado. Material que existe é o que tá certo, então eu tenho que fazer igual. Eu vou fazer o meu, eu tenho que fazer exatamente como o material que já existe, porque é aquele que tá certo. E qual que é a consequência desse software instalado aí na cabeça? Horas de preparação, porque você efetivamente está escrevendo um material didático. Porque é isso que está certo. Olha as consequências de cada um desses softwares que não vão sendo atualizados. E como a gente falou, assim como um computador precisa de atualização, por quê? Porque vai bugando, tem coisa nova, as coisas mudam. Quem aqui conhece pessoal de TI, eu tenho um amigo de TI, a gente conversa, a gente já fez alguns projetos juntos de plataformas, e ele sempre fala assim, nossa, se eu fosse fazer essa plataforma de novo, eu usaria uma outra linguagem. Eu não sei muito bem o que ele está falando, mas né, não conheço as linguagens de programação nem nada, mas o que eu entendo é que, assim, essa linguagem está obsoleta. E alguém ali falou assim, nossa, ali, ele foi longe ali no MS-DOS, né? E é a mesma coisa, é isso mesmo. A gente ainda está usando o sistema operacional de 20 anos atrás? Não está. As pessoas, as páginas novas, as programações novas que estão sendo criadas, estão usando o software de 2 anos, 10 anos atrás? Não, nem de 6 meses atrás, às vezes. O professor está lá, firme e forte, né, usando a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Professora de alemão que criava todo o material e a gente criticava que ela não seguia o livro. Olha ali. Hoje em dia mudei de ideia. Gostaria de pedir desculpas. É verdade. Mas isso vem do aluno, não é? É um software coletivo. Quando o aluno chega para você e fala, você segue livro? E daí o que acontece? Ele investe no livro. Ele vai lá e paga R$200 num livro didático. Depois que você pagar R$200 num livro didático, o que você quer que aconteça? Que esse livro seja usado, não é? Então, toda vez e daí é aquela crença, sempre foi feito assim, então é assim que tem que ser. Assim é o jeito certo. Vai lá passar mercúrio cromo no teu machucado. Vai lá tomar o one night syrup, né? Vai lá fazer filling com metal. Professor tem que mudar. E esses inovadores às vezes sofrem, né? Com os alunos ou com os coordenadores, né? Porque assim, não é assim. Vamos fazer uma sangria, isso? Vamos pegar umas lesmas, né? E fazer um leaching, né? E esses professores que querem fazer uma coisa diferente, se eles estão num ambiente fechado, num aquário que não permite isso, e aí volta lá na educação 1.0, é o controle, gente. Tem que ter. Se você está querendo criar um grupo ali para ver da onde vão sair os teus gerentes e quem não manda muito bem você vai mandar pro chão de fábrica, você tem que ter esse pessoal acostumado ao chão de fábrica. É sinal tocando, é silêncio, é fila para entrar, é fila para sair.
É horário, tem que estar lá no horário. É punição para quem não faz o que tem que fazer. Então, enfim, o pacote é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas é tudo software que precisa ser atualizado. Então, a gente falou de 3 coisinhas aqui, mais importantes, né? Para vocês irem pensando. Essa semana a gente vai se encontrar várias vezes aí. Espero que vocês possam participar das outras lives também. Mas a questão toda é que a gente, como professor, a gente vive numa cultura de que professor não mudou. Que o professor que você tinha hoje, a função do professor hoje é a mesma do professor há 100 anos atrás. Ó, leciono desde 2014, julgada pelos colegas, questionada pelos alunos. Se os alunos aprendem online, gente do céu, a gente aprende com tudo, em qualquer mídia, né? A questão toda, então, é essa, gente. O software precisa ser atualizado. Sem atualizar o modo como você pensa sobre suas aulas, o modo como você pensa sobre a preparação das suas aulas, vai bugar, vai demorar mais, vai ter mais crash, vai ter mais coisa que não vai dar certo. E se você tá ali sem olhar para o que mudou, é muito possível que você pense, não, mas está funcionando, por que eu vou mexer nisso? Não tenho tempo para isso agora. Vou deixar rolar. Porque tá tudo funcionando, tá tudo andando. Certo? Então, vamos se ver nessa semana em mais outras vezes, conversar um pouquinho mais sobre outras coisas, mas basicamente é isso. Começa a pensar um pouquinho em quais, se esses códigos que a gente falou estão aí na cabeça. E se não é hora da gente mudar um pouquinho sobre o que a gente pensa que funciona, o que a gente pensa que não funciona. Por que você acredita nisso? Porque você escutou coordenador, depois de coordenador, depois de coordenador, depois de coordenador te falando isso? Mas quando você olha ao seu redor, é isso mesmo? Quando você olha no que realmente está acontecendo na educação, o que mudou na educação, é realmente isso? Lembra do patinho, o nome dele é Edwin. Ele não existe mais, mas ele é muito fofo, funciona, e eu não sei por que deixou de existir, porque realmente, assim, ele era uma mão na roda, fazia tudo. Sabe que ele até mede a temperatura da água, sabe aquela coisa de medir a temperatura do banho? E ele também funciona aqui, medir a temperatura de febre. Imagina, quem não quer um patinho desse? Faliu. Então, olha só, né? Gente, valeu demais pela companhia aqui. A gente está fazendo essa semana de lives, por quê? Porque é um super esquenta aí para a semana que vem, segunda-feira. Segunda-feira a gente vai ter um workshop, Class Design 101. Ele vai ser em inglês. Não é para professores de inglês. Se você manda bem no inglês, se você consegue acompanhar o workshop, entender o inglês, e você é professor de outro idioma, venha, estão todos super convidados. A gente vai conversar um pouquinho, se você parar para pensar assim, não é class preparation, não é class planning, é o quê? Class design. Muda alguma coisa aí? Vamos conversar sobre isso. Segunda-feira que vem, às 10 da manhã, se você quiser reservar o teu lugar, ele é gratuito, mas reserva teu lugar, link tá na bio, clica lá, tem os canais de WhatsApp, os grupos de WhatsApp, então lá você vai ficar sabendo de todas as lives, todas as coisas que vão acontecendo também antes do workshop. O link para você assistir o workshop também vai ser distribuído por lá. Então venham, vamos lá, vamos pensar em class design. O que isso é diferente? O que muda nisso? Vamos atualizar esse software aí. Vamos juntos. Gente, beijo pra vocês, muito obrigada. Nos vemos amanhã, tem mais conversa aí. Combinado? Falou, pessoal, até mais.